Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje nós iremos estudar a lição de número 8 da Escola Bíblica de Jovens. O tema é Depressão, um mal do nosso tempo. E o texto que iremos dar abertura a essa aula está no Salmo de número 46, no seu versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A depressão é uma doença que aflige tanto os crentes como os não crentes. E ela já foi considerada um mal deste século. Nós temos por objetivo, nesta aula, 3 pontos. Primeiro, mostrar o que é depressão, seus sintomas, tratamento. Explicar como que Deus curou Elias da depressão e apresentar alguns cuidados que nos ajudam a evitar a depressão. Ou seja, essa aula está dividida em 3 tópicos. O tema é depressão. O primeiro tópico é a apresentação da doença. O segundo é o tratamento de Deus. E o terceiro é a prevenção da doença. Você já ouviu alguém dizendo assim, essa expressão, estou morrendo de tristeza? Essa é uma expressão muito conhecida em nosso meio. E esta expressão morrendo de tristeza, ela expressa o que é a depressão de uma forma bem simples. Porque a depressão é um conjunto de fatores, né, que alguns tendem para mais, outros para menos, dependente do organismo, da psique da pessoa. Mas o que impera na depressão é o sentimento de tristeza. Tristeza muito grande. E nós temos que saber como tratar isso. Como tratar esse sentimento de tristeza. Como procurar evitá-lo. E entender que todos nós estamos sujeitos a ele. Então, como de costume, vamos para o quadro e vamos começar a tentar entender um pouquinho mais sobre depressão. Lembra? Nas aulas anteriores, nós estávamos tratando de coisas que provocam ataques contra a nossa vida devocional, que nos levam a errar o alvo, a pecar. Então, nós falamos sobre a preguiça, ativismo, sobre a ansiedade. Agora nós vamos falar de um outro mal, a depressão. Nós falamos também do ritmo de vida deste mundo, que tenta nos impor, nos forçar a seguir este ritmo, nos tirando do ritmo ideal de Deus. E a depressão é mais um ataque forte que nós recebemos em nossa vida. Então, vamos começar aqui com a nossa linha do tempo. Nosso Cronos. Tempo do homem. E aqui, ó, vou botar nossas 24 horas para delimitar um tempo. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje é depressão. O mal deste século, depressão. E a depressão, ela pode atingir, como nós falamos no início, crentes como não crentes. Crentes em Jesus Cristo como não crentes em Jesus Cristo. Ou seja, se você está respirando, está vivo, você está sujeito a receber um ataque da depressão. E nós vamos alistar aqui alguns sintomas que, se você estiver passando por algum deles, pode ser que você está ou já sofrendo com a doença depressão, ou você está caminhando para ficar depressivo. Porque essa doença, ela é uma doença invisível, é uma doença na alma. Ela começa na nossa alma, vai ali se enraizando, e depois de algum tempo ela começa a dar sinais externos, físicos, de que ela já está dentro de nós. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, uma das coisas que nós temos aqui na depressão é aquilo que nós chamamos de
tristeza profunda. Nós temos também aqui aquilo que nós chamamos de irritação. Irritação. Nós temos aqui também insônia. Insônia. Nós temos aqui também dor aguda ou uma dor forte. Nós temos acessos de choro. Ó. Acessos de choro. Já viu alguém começar a chorar do nada? Chora de tristeza, tem aquele acesso de choro. Também nós temos algo interessante aqui, ó. Perda de apetite. Mas é uma perda de apetite forte mesmo. Nós temos aqui também, ao contrário da perda de apetite, nós temos também uma compulsão alimentar. Temos uma compulsão alimentar. Nós temos ainda mais um outro fator que é muito importante, que chama-se de sofrimento inesperado. Então, ó, tristeza profunda é um sintoma da depressão. Irritação, insônia, dor aguda, acesso de choro, perda de apetite, compulsão alimentar, sofrimento inesperado. Todos esses são sintomas de que uma pessoa está sendo acometida por essa doença, o mal deste século chamado de depressão. E interessante, vamos fazer aqui duas linhas. Por quê? Todos esses males, todos esses sintomas que indicam que a pessoa está sofrendo de depressão e um sintoma vai puxando um outro, preste atenção, sempre já foi detectado isso pela ciência, pelos médicos, né, pelos psiquiatras, sempre. Sempre há algum ou há alguma causa psicológica. Sempre há uma causa psicológica. E quando nós falamos de psicológica, lembramos de psique, nós falamos de alma. Então, a depressão, ela tem origem em algum fator psicológico. A tristeza profunda é um fator psicológico, irritação, perda de apetite, sofrimento inesperado. Tudo isso é um ataque ao nosso psique. É um ataque à nossa alma. Ok? Ao nosso psique. Interessante é que, preste atenção, hein? Ó, todo ser humano, todo ser humano é frágil. E todos estão sujeitos, ou seja, ninguém é imune à depressão. Qualquer um pode ter um sofrimento inesperado. Qualquer um pode receber a notícia de uma perca de um familiar e começar a sofrer de forma inesperada. Pode receber a notícia que está passando de está sofrendo com uma enfermidade mortal, que tem poucos dias de vida. Uma notícia dessa recebida pode fazer com que a pessoa fique afetada psicologicamente. Então, um sofrimento inesperado, ou começar a sofrer com fortes dores, né? Uma compulsão alimentar, insônia, irritação, perda de apetite, começa choro sem parar de chorar, tristeza. Então, todo ser humano é frágil, todos nós somos, não existe super-homem no nosso meio. E ninguém é imune. Então, essa doença é terrível, ela é o mal deste século. Ela está atingindo já quase 50% da população.
que sofre, que tem algum tipo de doença, a depressão está no topo. Então é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Saber que a depressão tem esses sintomas, que é algum fator psicológico, ou seja, que mexe com a nossa alma, é invisível, é difícil de identificar. E todo ser humano é frágil. Ponto. Ninguém é imune à depressão. Para nós facilitarmos o entendimento, nós vamos botar aqui o exemplo de alguns homens de Deus que sofreram com a depressão. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Isso. Que sofreram com a depressão. Quer ver? Vamos dar alguns exemplos. Nós temos aqui, por exemplo, Moisés. Moisés sofreu com depressão. Vamos ver aonde que está isso? Abra a sua Bíblia em Números. Números no capítulo 11. Números no capítulo 11, versículo 14 e 15, que diz assim: Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés está pedindo a morte. Ele está ali, falando que está carregando um peso, uma carga muito pesada. Isso está trazendo tristeza para ele, uma tristeza profunda, ao ponto dele chegar a pedir a morte. Então nós vemos que Moisés sofreu com a depressão. Nós temos um outro homem de Deus aqui como exemplo, chamado Davi. Davi também sofreu com a depressão. Se você abra a sua Bíblia no Salmo 42, nós já até lemos esse salmo em aulas anteriores, por isso que é importante você ter essa sequência. No Salmo 42, versículo 5, ele diz assim, porque estás abatida, ó minha alma. É um fator psicológico, invisível. Porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas. Olha, perturbação, insônia, irritação, sofrimento inesperado, acessos de choro. Por que te perturbas em mim? Aí ele fala para ela: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Vai um pouquinho para frente em Salmo 143. Salmo de número 143. Nos versículos 3 e 4, que diz assim: pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Versículo 3. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão. Olha como que a depressão faz. Fez-me habitar na escuridão, isolamento, como aqueles que morreram há muito. Aí ele fala, porque o meu espírito se angustia em mim. Então começa a doença na alma, e ela só vai aprofundando, atinge o espírito, atinge o coração. É coisa terrível, terrível essa doença. Nós temos aqui também um outro homem de Deus que sofreu com isso grandemente, Jeremias. E nós vamos ver apenas um texto, porque existem vários de Jeremias. Abra sua Bíblia em Lamentação de Jeremias, no capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Olha que coisa terrível. Cobriu-me de cinza. E afastaste da paz a minha alma. Olha a alma de novo. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força. Acabou, não consigo mais. Como também a minha esperança no Senhor acabou. Olha o que o profeta está dizendo. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Olha o acesso de choro. Do absinto e do fel, minha alma, olha a alma, certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ela está perturbada, está sofrendo. Então nós precisamos entender que até mesmo homens que estão na galeria dos heróis da fé, profetas de Deus, sofreram com a depressão, mas eles souberam vencer. Vamos para um exemplo mais recente, apóstolo Paulo,
Sem falar de Pedro, quando nega Jesus, que diz que ele é tomado de um choro, de uma grande tristeza. Depois Jesus vem, ele nega 3 vezes Jesus, Jesus vem 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e restitui a Pedro. Então vamos para Paulo. Paulo está em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, no seu versículo 6, que diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, olha o que a depressão faz com o homem, ela abate, nos consolou com a vida de Tinto. Ou seja, até Paulo estava abatido, estava sofrendo com depressão. Foi necessário Deus enviar um irmão da igreja para que Paulo fosse consolado. Então, homens e mulheres de Deus estão sujeitos à depressão, porque todo ser humano é frágil. Paulo era frágil, Jeremias era frágil, Davi era frágil, Moisés era frágil. Nenhum deles era imune. Então nós, criaturas do Deus vivo, nós, homens e mulheres, jovens, varões, varoas, crianças, todos nós temos que tomar muito cuidado com a depressão, o mal deste século. Agora eu te pergunto, o que trouxe, que fez com que esses homens, Moisés, Davi, Jeremias e Paulo, sofressem de depressão? Olha que interessante. Eles foram acometidos por causa de uma forte tribulação. Eles passaram por situações terríveis que vieram ali provar. Então essas tribulações geraram depressão no coração deles, na alma deles. Lembra que eu falei de sofrimento inesperado? Tudo isso aqui é o quadro do que nós chamamos de tribulação. Podemos classificar tudo isso como tribulação. Então esse é o primeiro ponto da nossa aula. Primeiro ponto. O que é o primeiro ponto? É nós explicarmos, mostrar o que é a doença. Doença. Primeiro ponto da aula. Ó, lembra disso aqui? Primeiro ponto. Explicado. O que é a doença, a depressão, seus sintomas. Agora nós vamos para o segundo ponto, que é o tratamento de Deus, tomando como exemplo deste tratamento o profeta Elias. O significado do nome do profeta Elias é: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus significa o nome do profeta Elias. Aí lembra que Elias confrontou os profetas de Baal? Lembra disso? Que ele erigiu o altar, restaurou o altar, jogou água sobre o altar, sacrificou o animal e Deus veio com fogo e consumiu aquele holocausto. Depois os profetas de Baal foram mortos e o povo começou a gritar em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Né? Elias significa só o Senhor é Deus, significado do nome. Ou seja, estava mais do que confirmado que Elias, o sentido de existência do profeta Elias, era para que o nome de Deus fosse glorificado, era para confirmar para o povo que só o Senhor é Deus. Então agora nós vamos falar da depressão na vida deste homem de Deus chamado Elias. E esse homem de Deus, Elias, foi arrebatado por Deus e sofreu com depressão. Deus tratou e ele foi curado. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos no nosso meio algumas pessoas que dizem que se você está sofrendo com depressão é porque você não ora, porque você não jejua, porque você não tem intimidade com Deus, porque você está em pecado. Mas olha que interessante. Elias orava. Elias orou e Deus respondeu com fogo, consumindo o holocausto. Elias tinha intimidade com Deus, Elias falava com Deus e ouvia Deus, era um profeta de Deus. Então Elias orava, Elias conhecia a palavra, tinha intimidade, tinha conhecimento. Elias foi arrebatado, ou seja, ele era amigo de Deus. Assim como foi Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si, ninguém mais o viu. Então eu não posso falar que a depressão vem sobre a minha vida por causa de pecado, por causa de brecha. Não. O que fez com essa depressão entrasse na vida de Elias foi uma coisa.
Elias tinha acabado de sair de uma grande vitória, os profetas de Baal tinham morrido, Deus consumiu o holocausto e o povo gritava, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vitória, Elias veio de uma vitória grandiosa. Aí o que acontece? Uma mulher chamada Jezabel faz uma ameaça contra Elias. Ameaça de morte. Ela ameaça Elias de morte. E essa ameaça, esse ataque, gera depressão em Elias. Não é porque ele não orava, não é porque não tinha comunhão, não. Foi algo inesperado que veio de encontro a Elias. E ele não estava preparado para receber esse ataque. Então a depressão entrou e tomou conta dele. E nós vamos entender como que isso aconteceu. Vamos seguindo alguns passos. Primeiramente, nós vamos falar aqui sobre a doença. Nós vamos mostrar como a doença, depressão, entrou na vida do profeta Elias. Nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Vamos botar aqui, ó. 1 Reis 19, 4. Que diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Lembra do que Moisés fez no texto que nós lemos? E pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ó o sentimento de insubmissão. O medo dessa ameaça gerou a depressão no coração de Elias, que fez o pedir a morte, fez ele se rebaixar, fez ele ali se considerar um nada diante de Deus. Então, 1 Reis 19:4, nós vemos a doença de Elias. E o que acontece com essa doença? Nós podemos colocar 3 coisas que vêm acontecer com essa doença. Primeiro, aquilo que nós chamamos de desejo de morte. Desejo de morte. Segundo, vem um forte sono. E terceiro, perda de apetite. A depressão pode até ser a doença deste século, mas há milhares de anos ela já acontecia e os sintomas eram os mesmos de hoje. Olha que interessante. E nós vamos ler alguns textos para nós entendermos como que Deus vem a tratar isso. Então eu estou sofrendo de depressão, a primeira coisa que eu tenho que fazer, preste atenção, para se dar início ao tratamento. A depressão é uma doença da alma. Então a depressão ela tem que tratar 2 coisas. Ó, vamos fazer um desenhozinho aqui. Ó, uma pessoa, certo? Uma pessoa física. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui, ó, de vermelho, ó. Tá vendo isso aqui? Esse vermelhinho eu vou chamar de alma. Então a depressão é a doença do vermelhinho, é a doença da... Ó, aqui, ó. Doença da alma. Doença da alma da pessoa. Depressão é a doença da alma. Quando Elias recebeu a mensagem, o medo tomou conta, ele começou a ficar depressivo, algumas coisas começaram a surgir da sua alma e refletir no seu físico. Então no físico aqui, ó, começou no físico, saindo do pretinho, veio o sono. Falta de apetite. E começou a sair da sua alma o desejo da morte. Então é um desejo na alma que vai enraizando e ela vai dando reflexos físicos também mais para frente. Então agora nós precisamos ver como é o tratamento de Deus. Primeiro lugar, Deus começa a tratar com Elias e dá uma atenção especial ao seu corpo. Primeiro atender às necessidades do corpo. Por quê? O sono excessivo, que também leva à perda de apetite,
isso vai danificando o nosso corpo. Tem algumas pessoas hoje que se internam para fazer um tratamento de depressão, ela precisa ficar dias, até semanas, sob um processo de hidratação, porque pela falta de apetite que a depressão ocasionou, ela foi ficando desnutrida, foi faltando componentes, substâncias no seu corpo. Então nós temos que ver como que Deus opera. Deus começa a operar aqui nesses dois aspectos. Olha que interessante. Em 1 Reis, esses dois aqui, ó. 1 Reis 19, 5. Vamos ver como que Deus começa o tratamento com Elias? Ele fala assim, e Elias, né, desejou morrer no versículo 4, deitou-se e dormiu. Ó, uma das causas, sintomas, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Aí o tratamento de Deus. Eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta, desperta do sono e come. Olha Deus tratando aqui, ó, com o reflexo da enfermidade física gerada pela depressão da alma de Elias. Então Deus começa a fazer o tratamento em cima do sono. Lembra do preguiçoso? Do sono. Vem aqui em cima da perda de apetite para restaurar as forças do profeta. Quanto ao desejo de morte, nós vamos ver como que Deus trata isso, mas antes eu quero que você observe aqui a doença. Algo de maravilhoso. Então Deus, ele vem, ele quer tratar o nosso físico. Deus nos sustenta, nos ajuda. Só que ele quer que nós sejamos completamente curados. E ele nos ensina na sua palavra que as nossas palavras têm poder. Então o processo de cura de Elias começa através de palavras. O que Elias tem que fazer aqui? Ele tem que verbalizar seus sentimentos. Ele tem que falar o que ele está sentindo para que Deus possa tratar a sua alma. E isso está em 1 Reis 19, versículo 9. Vamos ler? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E no versículo seguinte, Elias derrama seu coração perante o Senhor. Ou seja, o tratamento, ele começa quando eu verbalizo os meus sentimentos. Não é assim um tratamento psicológico, psiquiatra? A pessoa com problema procura esse profissional e aquele profissional está ali ouvindo o que ela tem a dizer. Então a pessoa começa a falar, começa a botar para fora e ali se começa um tratamento terapêutico. E isso, a psicologia, a psiquiatria aprendeu com Deus, que é o médico dos médicos. Então Deus vem aqui, ó, trata o sono e trata a perca de alimento. Alimenta Elias e manda que ele se levante, que ele acorde. Aí Deus vem e dá a oportunidade. Fala, Elias, o que está acontecendo com você. E Elias começa a falar para fora os sentimentos. Olha o tratamento de Deus. E quando ele faz isso, Deus começa a atuar agora, ó. Quando ele abre a boca, vem atuar aqui, ó, no desejo de morte. Porque só deseja a morte quem não tem expectativa nenhuma de vida. E o desejo de morte, ele se acaba quando eu tenho um propósito diante de Deus. 1 Reis 19, versículo 15. Vamos ler? Então o tratamento de Deus se completa com Elias quando ele estabelece aqui um novo propósito. Novo propósito de vida para Elias. Olha, veja que interessante. 1 Reis 19, 15 diz assim, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Então Deus dá uma missão para ele. Mas antes foi necessário tratar o sono, a perda de apetite. Foi necessário ele verbalizar, confessar, expor, levar as suas angústias até Deus, para que Deus
restabelecesse, curasse ele através da palavra. Ele botou para fora o mal que estava dentro dele, verbalizando seus sentimentos para com Deus. E Deus lhe deu um novo propósito e resolveu esse problema do desejo de morte. Então nós todos precisamos de propósito para estar na presença de Deus. Sem propósito nós estamos descobertos, sem proteção nenhuma contra os ataques depressivos que este mundo, que o diabo, inimigo das nossas almas, faz contra a nossa vida. Então temos que tomar cuidado. Elias, um homem de Deus, não estava em pecado, mas ao receber uma notícia, uma ameaça de morte, o medo passou a tomar conta dele e ele entrou em estado de depressão. E essa doença nós vemos expressa quando ele tem o desejo de morrer, quando ele tem um sono grande e quando ele tem a perca de apetite, porque o sono não lhe deixa comer. Aí Deus vem e trata, manda ele acordar, manda ele comer, manda ele falar, botar os sentimentos para fora. Aí ele recebe um novo propósito de Deus para seguir. E é assim que se vence a depressão. Muitas vezes nós temos que recorrer a profissionais, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, para conseguir vencer a depressão, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Antes de qualquer coisa, vá até Deus, verbalize seus sentimentos, vença aqui as consequências físicas dessa doença terrível. Mas é necessário verbalizar, falar com Deus. É necessário ter um propósito novo para ficar com a mente ocupada na obra de Deus. Para que o medo, as ameaças não tomem conta. Para que a preguiça, o ativismo, a ansiedade não tomem conta. Então nós temos que seguir o Elias. Esse foi, preste atenção. Este foi o nosso segundo ponto da lição. Foi o tratamento terapêutico de Deus para com Elias. Lembra? Mais um ponto da nossa lição. O tratamento terapêutico de Deus para com Elias. E olha que interessante, no texto que nós lemos, nós vimos que Elias aqui, quando Deus fala com ele, ele estava numa caverna. A depressão nos leva ao isolamento. Eu não quero mais ir na igreja. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ir na oração com os irmãos. Eu não preciso ir para o evangelismo. Eu quero ficar em casa, isolado, quieto. Eu não gosto de sair com os meus amigos, com o pessoal da igreja. Eu quero isolar. Depressão nos leva ao isolamento e muitas vezes nós não percebemos. Só que a Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. Então um pecado nos leva a outros. Às vezes a pessoa começa a se isolar tanto, se sentir sozinha, ela acaba ficando deprimida e não percebe. Aí o demônio vem e tenta essa pessoa e essa pessoa cai na tentação e peca. E peca terrivelmente, porque ela não percebeu que a sua alma estava deprimida. Então nós temos que pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo, porque nós somos frágeis, não somos imunes à depressão, para que Ele nos mostre e nos ensine se nós estamos sofrendo com esse mal. E eu vou agora no próximo passo, nós vamos ver como prevenir essa doença. Também uma das formas de se identificá-la. Eu vou apagar aqui novamente. E vamos entrar agora no nosso último objetivo de aula. Nós estamos falando de depressão. A doença que é o mal deste século, a qual todos nós estamos sujeitos a contrair. Mas nós temos um diferencial. Nós temos a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o médico dos médicos que nos cura de todos os males. Nós só precisamos ir até Ele. Fazer o que Elias falou, falar com Deus, aleluia, glória a Deus. Então agora nós vamos tratar sobre a prevenção desta doença terrível, chamada de depressão. Então para a depressão, nós vamos agora para o terceiro ponto da lição, que eu chamo de prevenção. Terceiro ponto da lição. Como que eu posso prevenir essa doença? Vamos pegar a resposta da aula passada. Na aula passada, nós falamos que para Kairos,
tempo de Deus, eternidade, onde Deus está. Na aula passada nós falamos que nós precisamos ter um tempo a sós com Deus, aumentar a nossa intimidade. Nós temos que ter esse interesse de quê? De conhecer mais a Deus. Conhecer, de ter intimidade e de sermos seus amigos, de termos amizade com Deus. Isso nós falamos na aula anterior. Nós temos que ter um forte interesse, desejo de ter essas três ações: conhecimento de Deus, intimidade e amizade. E eu desenvolvo esses três elementos através da oração, através da meditação na palavra, através do jejum, através de fazer a obra em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino, fazer primeiro a vontade de Deus. Eu cresço em conhecimento, em intimidade, em amizade com Deus quando eu oro, medito na palavra, jejuo e me preocupo, demando tempo e esforços para, em primeiro lugar, fazer a obra de Deus. Fazendo assim, nós já estamos prevenindo essa doença. Lembra? Nós podemos receber ataques a qualquer momento. Elias estava fazendo a obra em primeiro lugar, Elias conhecia a Deus, tinha intimidade com Deus, era amigo de Deus, Elias orava, meditava na palavra, jejuava, fazia tudo isso. Aí ele recebeu um ataque, foi pego de surpresa, ele não estava preparado para aquilo e entrou em depressão. Mas por ele ter o conhecimento de Deus, ele começa falando: Deus, tira a minha vida. Ele fala para Deus. Ele não busca tirar a própria vida como as pessoas do mundo que não tem Deus fazem. Quando a depressão vem e lhes ataca, quando elas recebem alguma notícia, sofrimento inesperado, tristeza grande, as pessoas sem Deus, os não crentes, eles, por não terem o conhecimento de Deus, eles acabam tirando a própria vida. Elias não, ele conhecia, ele falou com Deus, falou: Senhor, tira a minha vida. Ele tinha intimidade com Deus, porque Deus enviou um anjo para acordar Elias. Ele é amigo de Deus porque ele foi arrebatado com Deus. Então todos nós estamos. Mas essa é a base para quando a tribulação vier sobre a nossa vida, quando a doença, a depressão vier, se nós estivermos firmes nessa base, nós já estamos um passo à frente para receber a nossa vitória. E assim foram com os demais homens de Deus que nós colocamos no quadro anterior. Então Elias, preste atenção. Elias, ele andava no Espírito. Ó, a nossa linha do tempo aqui, ó. Ele andava em Espírito. Elias andava em Espírito. E nós temos um detalhe maravilhoso aqui quando ele diz assim, preste atenção: se andares na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros. Lembra o texto de Paulo, que ele diz que foi consolado por Deus quando Deus enviou Tito até ele? Então nós, quando andamos na luz, temos comunhão com Deus e comunhão um com os outros. Essa comunhão um com os outros se chama igreja. Quando eu tenho comunhão. Então, a oração, a palavra, o jejum e minha comunhão com os irmãos na igreja, elas são uma ação preventiva contra a depressão. Lembra o que um ímpio, alguém que não é crente, quando é cometido depressão faz? Vai até um psiquiatra e começa a conversar, falando dos seus problemas, e aquele profissional vai analisando, tentando enquadrar ele, vai dar um remédio, algum tipo de tratamento, terapia vai fazer. Então ele vai até uma pessoa para se abrir. Nós estamos na igreja, a palavra de Deus diz: consolai-vos uns aos outros. Então, dentro da igreja, quando eu começo a ter um problema, eu tenho que levar para onde a solução. A Bíblia nos ensina que durante todo o ministério de Jesus Cristo, todos aqueles que foram até Jesus com enfermidades foram curados. Quem tocava em Jesus era curado. Quem clamava a Ele, Ele atendia e curava.
E a igreja é o corpo de Cristo. Nós já vimos isso em outras aulas. E Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo e nós somos membros. Então, quando eu levo a minha enfermidade até Cristo, até a igreja, eu recebo a cura. Mas eu não posso ir de qualquer jeito. Eu tenho que ter esta base. E esta base se conquista com uma vida, priorizando as coisas dentro de 24 horas e mantendo-se isso ao longo dos tempos. Então eu tenho que ter uma vida de oração, meditar dia e noite na palavra, jejuar e estar em comunhão na igreja. Ter conhecimento de Deus assim, intimidade, ser amigo de Deus, para andar na luz como na luz Ele está. E nós vamos encerrar essa aula lendo um texto que está lá em Romanos, capítulo 14. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 17, que diz assim, ó. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então você quer ver uma forma preventiva de identificar os sintomas de uma depressão, de ver se você está ou não sofrendo com depressão? Primeira coisa, você tem que fazer parte do reino de Deus. E quando você faz parte do reino de Deus, as coisas deste mundo não são mais importantes. Não é a comida, não é a bebida, nem a vestimenta que pode te fazer preocupar. O que é mais importante para você é a paz, é a justiça de Deus e a alegria do Espírito Santo. Lembra que nós começamos falando, você já ouviu uma frase dizendo, estou morrendo de tristeza? Isso, o reino de Deus, ele é o contrário da depressão, porque a depressão é uma tristeza profunda. O reino de Deus, ao contrário, é uma grande alegria. Uma alegria que nós só temos quando nós andamos em Espírito, porque a alegria do Espírito é quando nas nossas 24 horas do tempo nós conseguimos elevar o nosso relacionamento ao nível de Deus, até o Kairos, quando o Cronos entra no Kairos. Por isso que é importante você acompanhar o desenrolar das aulas. Então uma das formas de se prevenir é eu ter essa base. Conhecimento, intimidade e amizade com Deus, que eu só alcanço através da oração, meditação na palavra, jejum e comunhão com os meus irmãos na igreja. Por isso que faltar culto ajuda que eu fique mais e mais doente. Faltar culto ajuda a depressão a crescer na minha alma. Então eu tenho que orar, meditar na palavra, jejuar e estar em comunhão com os meus irmãos na igreja. E qualquer sintoma de tristeza, começou a ficar triste, olha, você está botando os pezinhos para trás, ó, se afastando, saindo do reino de Deus, porque o reino de Deus é alegria. Ou seja, você pode estar num leito de enfermidade, você pode estar com uma enfermidade mortal, você pode estar sofrendo com a morte de um familiar, você pode estar passando por uma tribulação tremenda. Mas se você é um cidadão do céu, se você verdadeiramente é um discípulo, servo de Jesus Cristo, o reino de Deus te pertence e a alegria do Espírito Santo vai estar em você mesmo nos momentos de dores, de provações e tribulações. Paulo falou, em tudo nós somos atribulados, mas somos mais do que vencedores. Eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu passo por tribulações, mas eu sei que Deus está comigo e Ele me fortalece. E olha que interessante. Vamos, para encerrar, ler alguns textos da palavra. Salmo 44,25. Salmo 44, versículo 25. Salmo 44, versículo 25, que diz assim, ó. Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Abatimento da alma e do corpo, né? Já está extrapolando fisicamente. Aí, você vai para Jó, capítulo 3. Volte algumas páginas aí, vamos para Jó, capítulo 3, versículo 3, que diz assim. Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse foi concebido um homem. Olha o estado de depressão que nos ficam registrados na Bíblia. Agora você vai para Salmo 91. Salmo de número 91,
versículo 1, que fala assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, mesmo que venha ali a depressão, aquela notícia inesperada, que algo venha sobre a minha vida, se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, eu terei descanso. Eu passarei pelo tratamento terapêutico de Deus, da mesma forma que Elias passou, e alcançarei a vitória. Agora vá novamente aqui para Jó, capítulo 19. Jó tem autoridade para nos ensinar. Jó 19, versículo 25 e 26, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, olha a minha esperança. Eu sou um cidadão do reino de Deus. Eu tenho alegria, paz e justiça na minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ou seja, mesmo que seja consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ele sabe que ele pode até morrer de uma enfermidade. Ele estava passando pela enfermidade, mas ele sabe que lá no momento do arrebatamento da igreja, ele será ressuscitado, o seu corpo será transformado, glorificado, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ele verá a Deus. Olha a esperança que o reino de Deus nos traz: paz, justiça e alegria no Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 125, versículo 1. Salmo de número 125, diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode vir depressão, pode vir qualquer coisa. A minha confiança em Deus não deixe que eu seja abalado. Olha que coisa maravilhosa. Para encerrar, Mateus 11, 28. Esse texto maravilhoso de Jesus para todos aqueles que estão sofrendo com qualquer tipo de ataque, de enfermidade, depressão, estresse, ansiedade, qualquer coisa. Olha que Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se eu sou um cidadão do reino, eu tenho que ter na minha vida, jovem, grave isso, eu tenho que ter na minha vida paz, justiça e a alegria do Espírito Santo. Eu tenho paz com Deus e com os meus irmãos. Eu tenho a justiça porque eu sei que eu fui perdoado dos meus pecados e não carrego culpas. E eu tenho a alegria do Espírito Santo porque eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sei que eu vou morar no céu. Se tiver faltando paz, se tiver faltando a certeza do perdão, se tiver carregando culpa, ou se a alegria da salvação não estiver presente na tua vida todo o tempo, você pode estar sofrendo de depressão. Mas como nós já mostramos nessa aula, existe um processo para a cura: ir até Deus, abrir a boca, falar, expressar os sentimentos, curar os sintomas físicos e assumir um novo propósito, fazer uma nova aliança, fazer um voto para com Deus, para que se possa dar a volta por cima e vencer o mal deste século. Que Deus nos abençoe e nos vemos na próxima aula em nome de Jesus Cristo.